Você tem que comprar esse livro e ler esse livro degustando. São 700 páginas, um pouco mais de 700 páginas. E você tem que ler esse livro degustando. Porque aqui você vai encontrar reflexões, você vai encontrar a história do Brasil, você vai encontrar relações familiares, legado familiar, você vai encontrar indicações de leitura. Vai ser tão importante que você deveria dar de presente para o seu filho, para os seus pais, para os seus amigos, para os seus inimigos. Vai por mim. Esse livro vai fazer muita diferença na sua vida. E eu tenho o prazer hoje de conversar com o autor. Muito obrigada. Como eu te chamo? Ministro, embaixador, Rubens, Recupero? Olha, Mara, você me chame, se quiser, de Rubens mesmo. Eu sou, sobretudo, professor, né? Embora eu tenha estado, como dizia um famoso ministro, eu estou ministro, mas eu sou professor, né? A minha vida toda eu ensinei. Eu cheguei a dar aula até em curso de alfabetização, sem muito êxito, viu? Devo dizer, porque a coisa mais difícil do mundo não é você ensinar na universidade, é ensinar a ler, ensinar para criança. Eu admiro muito as professoras de curso pré-primário, porque é o mais difícil, né? E faz toda a diferença na... É o mais difícil, mas você disse uma coisa bonita, né, sobre o livro, e eu não posso deixar de dizer, é porque esse livro é sobre a vida, né? O conteúdo desse livro é a vida de uma pessoa e das outras pessoas, né? Eu procurei, por exemplo, falar das grandes amizades que eu tive e que fizeram o que eu sou, né? Porque, você sabe, no fundo nós somos os nossos encontros, né? As amigas e os amigos que nós conhecemos, que mesmo quando se vão, eles ficam, né? Maneiras de ver as coisas, frases, né? Então, eu gostaria de ser lido, não porque a minha vida seja melhor do que as outras, mas porque a Raquel de Queiroz dizia, né? O ser humano, as pessoas só se interessam pela vida de outras pessoas. Então, aí tem muita vida, não só a minha, de muita gente. Então, o efeito que esse livro causou em mim, enfim, fiz uma analogia com 100 anos de solidão, porque você passa, 100 anos de solidão, você repassa ali a vida, a história da América Latina por meio da vida de uma família. É verdade. E aqui a gente tem a vida do Brasil, desde a imigração italiana, enfim, São Paulo, por meio da sua família e da sua vida. Quer dizer, a gente vai... E a gente encontra aqui reflexões muito importantes para a vida, desde a juventude até a velhice. Aí me remete ao livro do Somerset Maugham também, que fala, que faz essa... esqueci o nome do protagonista, mas que faz essa trajetória. Of Human Bonding. Exatamente. Eu li muito, você sabe, você falou de um autor... Como é o nome do protagonista? Eu não me lembro, mas você sabe que ele se inspirou, dizem, né, naquele grande escritor inglês Thomas Hardy, né, que é inspirado na figura dele, né? É um livro muito pungente, né? Ele era um autor, como você sabe, os contos são leves, muito divertidos, mas esse livro te deixa a lembrança de um sofrimento, né? Uma vida, uma vida. E aqui me lembrou livros dessa qualidade, onde você... E aí você para várias reflexões. Quer dizer, você aprende a história do Brasil, você conhece, você cita muitos livros e muitos escritores e autores, mas você não cita. Isso ficou claro logo no começo, quando você fala do Camus, você me conta coisas do Camus, que é um autor que eu sempre li e gosto, mas que eu não sabia, entende? E aí você vai contando a vida dos outros, a sua e a história do país, onde nos traz para muitas reflexões. Então, nessa conversa hoje, eu queria começar falando sobre isso, fazer um paralelo do que a gente vive hoje na política, nos desafios, com a própria literatura, que você fosse dando indicações para a gente de livros
porque a literatura nos ajuda muito a entender a alma humana, a nos entender, a entender o que se passa, os desafios, enfim, e todas essas, traz essa reflexão. E eu acho até que isso faz falta, sabe? Acho que muitos políticos, economistas, políticos, engenheiros, e todos deveriam ler mais literatura para se aprofundar nessa questão da alma humana. Então, eu queria começar falando sobre isso, sobre o Brasil atual. Quais são os grandes desafios? Quais os paralelos que você faz? O que você indicaria para a gente ler, para entender o que está acontecendo e todos os desafios? Olha, Mara, eu vou começar lhe dizendo que eu nunca pensei que ia chegar uma idade em que eu ia ter mais preocupação pelo futuro dos Estados Unidos e do mundo do que pelo futuro do Brasil, sabe? E eu digo isso com sinceridade. Nós aqui no Brasil não estamos no paraíso, né? Mas quando eu comparo com os Estados Unidos, eu acho que o futuro dos Estados Unidos é mais ameaçador do que o nosso, né? Com as figuras da vida política, né? Você vê a tendência que dá a impressão, às vezes, que eles querem cometer suicídio, né? De escolher de novo um homem como Trump, né? Que já foi condenado, que é um mentiroso inveterado, né? Que é um homem sem caráter, que já confessou na sua vida privada, né? Tem um comportamento abominável, né? Dá a impressão de que todos os valores estão de cabeça para baixo, porque antigamente você dizer isso de um político fazia com que ele perdesse a eleição. Hoje não. Como ele mesmo disse, mesmo se eu matar uma pessoa em plena luz do dia na Quinta Avenida, não vai me acontecer nada. E é verdade. Quer dizer, nós estamos num mundo que dá a impressão de ter enlouquecido, né? Como os ingleses, né, que saíram da União Europeia, agora estão cada vez mais em declínio, né? Então, eu acho o mundo muito mais incerto e ameaçador do que o Brasil. O Brasil não está bem, mas ele recuperou uma certa normalidade, entre aspas, né? Ainda tem muito problema e tudo, mas nós temos esperança de termos deixado para trás aquele pesadelo, né? Que foi, eu não digo só de política, mas em tudo, né? Destruir a floresta, ignorar os direitos humanos, né? Eu acho que isso nós superamos. Agora, você me pergunta o que isso deve nos inspirar de reflexão. É que, na verdade, a história, a política, com muita frequência, como diziam alguns autores, termina sendo uma tragédia, né? A história, muitas vezes, termina em tragédia, né? E uma tragédia que passa, né? Você vê, quando você pensa na antiguidade, você pensa num homem como Santo Agostinho, né? Até hoje vale a pena. Ninguém lê Santo Agostinho, mas é curioso, quando a pessoa lê, fica surpreso, porque ele escreve como se fosse um contemporâneo, né? Quando ele morreu, a cidade em que ele era bispo estava cercada pelos bárbaros, os vândalos, que tinham esse nome porque destruíam tudo, né? Eles esperaram até ele morrer. Depois, quando ele morreu, assaltaram a cidade e conservaram a biblioteca dele, né? Você vê, isso foi no ano 400, né? Tudo isso está esquecido, né? Onde é que estão os vândalos, né? Mas os livros de Santo Agostinho permanecem, né? Então, esses homens que têm muito poder, né, acabam passando e serão esquecidos, né? Eu não vou minimizar, é claro, eu também preferiria que os Estados Unidos encontrassem um bom presidente, seria bom para nós, seria bom para o mundo, né? Que a França, que vai ter eleições, né, que evitasse a extrema-direita. Nada disso me alegra, e eu não direi que eu sou indiferente. Eu, como todo mundo, eu sofro angústia com essas coisas, né? Ao mesmo tempo, eu sei que o que fica, o que permanece,
É a poesia, é a música, são os grandes livros, né? Os grandes quadros, né? Hoje, onde é que estão os romanos e os gregos, os homens que tiveram poder, né? Agora, as obras que foram feitas ficaram, né? Então, é por isso eu acho que a arte, a cultura, a poesia, ninguém pode te tirar. Se você leu a vida inteira, se você se imbuiu daquilo que você leu, aquilo te acompanha até o fim, né? Até o fim, mesmo no meio das maiores mudanças do mundo, né? Você falou das citações que eu faço, né? Eu me lembro sempre uma vez do que disse um grande crítico literário, até italiano, sobre o Dom Quixote, né? Ele dizia que o Dom Quixote, que aliás eu não pude falar no meu livro, eu tinha um capítulo inteiro sobre o Dom Quixote, mas o livro tinha ficado muito grande. Aí o editor me disse, não dá, você vai ter que fazer 2 volumes. Aí eu tive que tirar, né? E ele dizia, bem, o Dom Quixote é um homem feito de livros. Quer dizer, ele leu tantos livros, né? Quer dizer, até o livro é um pouco mostrando o perigo disso, de você viver num mundo irreal, né? Mas não é, existe também uma realidade, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre gosto de dizer, às vezes há uma frase maravilhosa do Milor, né? O Milor, que tinha aquele humor muito inteligente. Ele dizia, o Brasil tem um grande passado pela frente, né? E as pessoas Você até cita, senhor. E era um passado, enfim, o nosso passado, a escravidão, tudo isso não é nada bom. Mas eu lembro o outro lado, que ele não lembra, né? Que o nosso passado também é Machado de Assis, né? É Gonçalves Dias, é Castro Alves, é Manuel Bandeira, é Carlos Drummond. E esse passado fica conosco, né? Ninguém vai nos tirar, né? Você está tocando num ponto que me preocupa muito, me angustia, de certa forma. Você falou Machado de Assis, né? Machado de Assis ganhou uma projeção recente por conta de uma influencer americana, esse pessoal que fica... É porque descobriram, né? Porque descobriram, os americanos descobriram o Machado de Assis e ele, enfim, passou a vender absurdamente. Então, vamos lá. Recentemente, a gente fez uma sabatina com os candidatos, os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo, e a gente fez essa pergunta. Olha, teve essa coisa com o Machado de Assis. Aí um dos candidatos disse... aí nós perguntamos, o que você leu de Machado de Assis? O que você acha do Machado? Essa é a pergunta para todos eles. Alguns falaram bem, outros não sabiam dizer. Porque nunca leram. Provavelmente não leram, né? Não, pois é. Um dos candidatos, que é o Pablo Marçal, que tem uma rede enorme, tem milhões de seguidores, é muito popular, está ali bem cotado nas pesquisas e tal. E nós perguntamos, você leu o Machado de Assis? Provavelmente eu devo ter lido na escola, viu? Na escola pública, acho que a gente provavelmente deve ter lido. Na escola, né? Devo ter lido, entende? E é um líder ali, tem milhões de seguidores e tal, quer dizer, deveria ser o primeiro. Uma vez conversando com um gestor do Gabinete Real de Leitura, lá no Rio, português, né? E ele falando, olha, a gente está... É uma biblioteca maravilhosa. Maravilhosa. Quase ninguém conhece, né? Mesmo no Rio, né? Não, ele disse que as pessoas passam lá e se benzem. Pensa que é uma igreja. É uma igreja. Parece. É lindo, é maravilhoso. E aí ele falou, olha, a gente está com dificuldade de se financiar aqui porque os fundadores, os portugueses, estão morrendo e não tem, seus filhos e seus descendentes não estão mais contribuindo, e ele chegou a acionar vários empresários e ninguém se comoveu. Nós estamos falando do lugar onde Machado de Assis bebeu a fonte, sabe? Ali era a fonte, era onde ele ia ler os autores franceses e portugueses. Entende? Isso não preocupa? Como é isso, sabe? Porque eu estou falando do Machado de Assis, mas a gente pode falar do Guimarães Rosa, a gente pode falar de vários autores brasileiros, Raquel de Queiroz, que você citou.
de não ter essa influência hoje sobre essas novas gerações, principalmente? Olha, eu vou responder a você dizendo que talvez o que tenha provocado esse fenômeno que você descreve, num primeiro momento, é a natureza dessa revolução digital, né? Porque, como você mesmo disse, isso permitiu atingir milhares, milhões de pessoas. Agora, como todo instrumento, o instrumento é neutro, ele pode servir para muitas coisas, para o bem e para o mal, né? Muita gente repete aquela frase famosa do Humberto Eco, né? Que dizia: agora todos os idiotas vão poder manifestar Tem a sua voz, né? opinião, né? Isso é verdade, mas os idiotas também são seres humanos, entende? Há uma frase que eu gosto muito do Isaac Bashevis Singer, né? Um grande escritor judaico, né? Porque ele escrevia em Yiddish, né? Nasceu na Polônia, depois foi para os Estados Unidos. Ele diz: olha, Deus foi um pouco avarento em dotar o ser humano de força física ou de inteligência. Ele não nos deu muita força nem muita inteligência. Agora, ele nos deu muita emoção. Ele diz assim: até um idiota é um milionário em emoções, em sentimentos, né? Sem a palavra ofensiva de idiota, eu direi, os seres humanos simples e pessoas podem não ter nada, mas têm sentimentos, têm emoções. Você vê, do que a literatura é feita? É feita de pessoas simples. A maioria dos personagens dos grandes escritores não são grandes figuras, reis ou presidentes. São pessoas comuns, né? Anônimos, né? Mas que ou amaram muito, ou que odiaram muito, ou que tiveram inveja, porque a emoção, ela é boa ou má, né? A emoção existe para tudo. Então eu direi a você, viu, Mara, que essa mídia pode servir também muito para o bem. Você vê o seu próprio caso, né? Você tem um canal, né, o My News, que é um canal de grande êxito. Muita gente acompanha e vê, e você fala dessas coisas nobres e elevadas, né? Agora, outros não falam, mas não quer dizer que não pode haver a utilização desse canal para despertar nas pessoas esse desejo de elevação, né? Porque é aquilo que se diz, para que serve a literatura? Para que serve a poesia? Serve para tornar as pessoas mais humanas, né? Para compreender a dor, né? Para ter compaixão dos outros, né? Para ter amor, né? Então, eu acho que a literatura é o caminho para essa educação de cada um a conviver com os seus próprios sentimentos. Porque ninguém vai escapar do sofrimento, né? O sofrimento, infelizmente, nos acompanha sempre. Agora, se você tiver como consolo, na hora do sofrimento, a possibilidade da poesia, da literatura, da música, né? Né? O Nietzsche, né? O grande filósofo, ele dizia, né? Se não existisse música, a vida seria um grande equívoco, né? Porque ele vivia em grande parte para a música. Então, nós vivemos para esses sentimentos. E eu acho que o importante num papel como o seu, que você tem esse público, né, é mostrar isso, desvendar a eles que existe esse lado. Não quer dizer que se despreze o outro. Eu não acho mal que as pessoas gostem de futebol, né? Gostem de outras coisas, né? Mas a vida é mais completa, mais elevada, né? Eu, quando tinha 10 ou 11 anos de idade, eu conto nesse livro, em Petrópolis, né? Meus primos me deram um livrinho que era a autobiografia do Benjamin Franklin. Era uma edição mais adaptada, né, à juventude. Mas eu fiquei muito impressionado, porque ele contava, ele era o 15º de uma família de 17 filhos. O pai dele era fabricante de velas, né?
um daqueles peregrinos que tinha vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, né? Ele só teve 2 anos de escola primária, se transformou num dos maiores sábios do mundo, né? É um dos fundadores dos Estados Unidos, né? Era o único dos fundadores que não era um grande fazendeiro, nada, né? Porque ele era um homem de classe humilde. Ele se tornou quem ele se tornou através da tipografia, porque ele era tipógrafo. Sabe que você falou do Machado de Assis, também era tipógrafo, né? O Mark Twain também. As pessoas começavam com a tipografia, depois começavam a escrever, né? Então, ele, quando era menino, né, e era aprendiz de tipógrafo, ele roubava alguns minutos da hora do lanche, que ele tinha muito pouco tempo, né, do almoço, apenas para poder ler, né? E ele lia sempre, né? Lia em todas as ocasiões, né? Então se tornou uma figura extraordinária. Eu fiquei muito impactado por aquilo. Já com 10 anos, né, eu fiz como ele fazia. Ele tinha um caderninho que ele havia escolhido 12 virtudes. No final, um amigo dele disse que estava faltando humildade, então passaram a ser 13, né? Então ele colocou no caderninho, os 7 dias da semana, ele ia apontando quando ele cometia uma falta, né? Contra o trabalho, contra a ordem, né? Contra uma das virtudes. E eu fiz a mesma coisa, eu fiz um caderninho. Por quê? Porque isso significa o ideal do autoaperfeiçoamento. Uma coisa que eu diria sempre a toda menina, todo menino que começa a vida, você deve procurar ter uma vida cada vez mais perfeita, né? Moralmente, né? Do ponto de vista intelectual, aprender, mas também pensar nos outros, né? Então, é isso que faz com que a vida nunca seja monótona, porque você está sempre acrescentando alguma coisa. Eu estou vendo que eu falei demais, mas... Não, você nunca fala demais. Você falou do Benjamin Franklin, eu anotei a autora aqui, a biografia. Vale a pena ler. Exatamente. Aqui no Brasil ninguém nunca leu. Exatamente. E eu estava procurando uma biografia dele para ler. Aí eu anotei, já vi lá, já encomendei meu livro. Você sabe o problema? Desculpe até dizer. Aqui houve uma editora que queria traduzir o livro e me encomendou esse capítulo que eu tenho sobre ele. Originalmente era a introdução à tradução do livro, né? Uhum. Mas eles desistiram. Aí eu modifiquei um pouco e utilizei, né? Você vê, é um absurdo, né? Porque ninguém aqui consegue ler, porque a única tradução que tem é ilegível. Porque é aquelas traduções do inglês, assim, que a vaca foi para o brejo, assim, que é literal, né? Então, alguém tem que fazer uma tradução desse livro. Por que eu queria muito ler a biografia, não li ainda a biografia, estava procurando uma biografia que valesse a pena, e aí peguei essa autora que você coloca aqui. E por quê? Porque uma vez eu vi, nos Estados Unidos, estava em Nova York, estava lá na biblioteca, estava conversando com ele, e aí eu não lembro se eu li ou se me falaram que o pai dele, na lápide do pai dele, que o pai dele morreu sem nada, em termos de grana, né? Então, aqui é um cara que não tinha patrimônio nenhum. E isso me chamou muita atenção, porque se você olhar, então assim, vamos lá, o pai do Benjamin Franklin, se olhar Balzac, cheio de dívida, não tinha dinheiro, vivia correndo lá dos credores. Dostoiévski, Fernando Pessoa que diz que... Fernando Pessoa é mais pungente, né? Porque só depois da morte é que Exatamente. se descobriu quem ele era, né? Exatamente. E aí eu estava lá em Portugal, eu vivo uma parte do tempo lá, e a casa dele é um lugar que eu vou recorrentemente. E tem lá a máquina de escrever dele, que era uma máquina de escrever emprestada de onde ele trabalhava, porque ele não tinha dinheiro para comprar uma máquina de escrever. Então, eu fiquei pensando, falei, pô, esses grandes nomes, esses grandes caras, o que revelou a genialidade deles não foi o tamanho da fortuna deles. Não. Pelo contrário, pessoas que não tinham nada. E você hoje vive num mundo, no Brasil, por exemplo, em outros países também, onde jovens têm
como ambição de vida só a questão só a questão de riqueza, de grana. E, paralelamente, você tem uma epidemia de doenças mentais nesses jovens. Jovens enfim, que estão passando por problemas sérios em relação à saúde mental, que estão em ansiedade, que têm, enfim, vários outros problemas crescentes. Quer dizer, como é que muda essa... E aí, quando a gente lê no seu livro, lê sua infância, adolescência, que é de pobreza, não é de riqueza. Não, é claro. Mas tinha uma riqueza cultural muito grande, sabe? Você conta que você saiu da casinha de trás da casa dos seus avós quando tinha 21 anos de idade. Verdade, é verdade. Mas isso não impediu de você pavimentar essa vida tão bem-sucedida e tão rica. E eu estou falando rica mesmo, de verdade, não é por valores financeiros e monetários, entende? Você tem razão, né? Você sabe, a riqueza material dessas pessoas não esconde a pobreza espiritual e a pobreza como seres humanos, né? Você vê, Mara, você quer coisa mais espantosa do que esses atores e atrizes que têm 4, 5 casas, né, no mundo inteiro, né? Estão sempre infelizes, né? Sempre com conflitos por pequenas coisas, né? Às vezes até terminam com tragédias, né? A ilusão que é você perseguir esses falsos valores, né, de fama ou de riqueza, né, quando, na verdade, o que te dá serenidade é isso, é a certeza de uma vida bem vivida, de uma vida com valores, né, com valores autênticos, né, não valores falsos, né. Hoje em dia você tem muito isso, né. Eu fico muito preocupado, você sabe, sobretudo com moças e rapazes dessa idade de 18, 19 anos. Tem até um capítulo do meu livro que chama, né, A Curva Perigosa dos 20, né, 20 anos, que eu cito uma frase de um escritor que foi muito amigo de juventude do Sartre, né, de adolescência, né? Foi colega dele no liceu. E ele depois escreveu um livro chamado Aden Arabi, né? Porque ele foi para Aden, né? No Iêmen, né? Que, aliás, é um país que eu conheço bem, andei por lá. Hoje em dia, você não pode nem chegar perto, né? Por causa da guerra civil, né? Esse escritor foi para lá porque ele quis seguir as pegadas do grande poeta francês Arthur Rimbaud, né? Rimbaud, você sabe que é um caso fantástico na história, né? Porque ele revolucionou a poesia, ele escreveu uma poesia maravilhosa e com 19, 20 anos ele parou de escrever. 19, 20 anos, né? Passou a ser traficante de armas, né? Nunca mais voltou a escrever, né? Ele tem até um verso muito bonito sobre a juventude, né? Que ele diz: era um tempo em que ninguém morria, porque quando você é jovem, você não conhece ninguém que morre, né? Mas esse autor que escreveu Aden Arabi, o livro dele começa com uma frase que é deslumbrante. Ele diz assim: eu tinha 20 anos, nunca permitirei que digam que é a idade mais feliz da vida. Por quê? Porque todo mundo diz que a idade de 20 anos é uma idade maravilhosa, porque você não tem preocupações, né? Só pensa em festas e tal. As pessoas esquecem de dizer que é uma idade em que a incerteza predomina, porque todo ser humano, mulher ou homem, se realiza pelo amor e pelo trabalho. No fundo, a vida humana é simples, é amor e trabalho. São os seus afetos, né? A pessoa que você ama, os seus filhos, filhas, os seus pais, seus parentes, seus amigos, e o trabalho, porque você tem que realizar alguma coisa, né? Agora, quando você tem 18 anos, 19, 20 anos, você não sabe se vai encontrar a pessoa ideal, se você vai ser feliz no amor, né?
você não sabe se o teu trabalho vai dar certo, Você não sabe nem que trabalho você que quer. trabalho você vai fazer. Então, a ansiedade é grande. Tanto assim que você sabe, uma coisa triste que as pessoas não dizem, é uma das idades em que mais há suicídios, que as pessoas ficam desesperadas, né? Agora, por quê? Porque é isso que você acabou de dizer, uma vida vazia, né? Uma vida que não tem sentido, né? E a vida tem que ser preenchida através do sentido. Qual é o sentido da vida? Não é um mistério que você precisa ser filósofo, é amor e trabalho. É muito simples. Quer dizer, tem que ser amor porque também não pode ser aquele amor só de si próprio, né? Aberto a todos, né? E o trabalho, porque o trabalho é a maneira pela qual você passa a ser criador, né? Qualquer trabalho, né? O trabalho mais simples do mundo, né? É um trabalho digno, né? Desde que você faça isso com dignidade. Eu gostava muito daqueles que tinham aquele espírito de artesanato, né? Eu conheci muito, sobretudo os italianos, né? Que era a minha gente, né? Que tem aquele espírito da Idade Média, né? De um belo trabalho, né? De um trabalho bem feito, né? Uma obra bem feita, né? E isso te dá uma alegria mais do que o dinheiro, né? Porque o dinheiro, né? O que você diria para os pais desses jovens? Porque eu imagino que isso deve ser uma preocupação grande para esses pais, não? Eu acho que tanto os pais como os amigos devem primeiro dizer a verdade, ser capazes. Quando eu digo isso, você sabe que não é a idade mais feliz da vida, é curioso como os jovens respondem. No lançamento desse livro, eu fiquei muito surpreso, porque foram muitas as moças e os rapazes que vieram me dizer que encontravam na minha vida uma espécie de inspiração, que queriam ser como eu, que tinham... Até me escreveram, alguns me deram umas cartinhas, né? Eu até pedi que colocasse o endereço para eu poder responder, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você dizer a verdade, né? Porque quando você, ao contrário, diz que tudo é muito maravilhoso nessa idade, eles sabem que não é verdade. Eles sabem. Então, eles já não te ouvem mais. Primeira coisa é essa. Segunda, ajudá-los, né? E como é que você ajuda? Eu digo sempre a eles, olha, a vida vai ser difícil para vocês como é para todo mundo. Vocês vão ter momentos que vão cair, né? Vão ter derrotas, né? Agora, o importante na vida não é você ser inteligente, extraordinário, bonito ou forte, é você ter caráter. E o que é o caráter? O caráter é a capacidade de você se levantar quando você cai, né? Há um estudo nos Estados Unidos, numa grande escola de Nova York, que estudou os melhores alunos, como é que eles se deram na vida. Eles descobriram com surpresa que muitas vezes os alunos mais brilhantes depois se apagavam, porque eram pessoas que tinham tido sempre êxitos, de repente, quando começava a vida, no primeiro golpe da vida, eles ficavam anulados, né? Não conseguiam se levantar mais. Então, eles começaram a ensinar a ter caráter. E ensinar a ter caráter é isso, é você saber que haverá sofrimento, haverá doenças, haverá fracasso. Você vê, no meu livro eu conto, o começo da minha vida foi uma sucessão de fracassos. Eu queria ser engenheiro de Minas, eu não consegui fazer o cursinho, porque eu descobri que eu não era bom em matemática, em física, né? Eu não gostava, mas também não era bom, os outros eram melhores do que eu, entende? Os meus colegas eu via fazer aqueles problemas, né? Eu achava que eu era burro, né? Comparado a eles, né? Aí desisti, não sabia o que fazer. Eu quis fazer ciências contábeis e atuariais para ganhar a vida, né? Mas também não gostei, não terminei.
Quis fazer ciências econômicas, não terminei. Comecei a fazer neolatinas na Faculdade de Filosofia, também não terminei. Entrei em Direito, não gostava de Direito. Eu ficava na biblioteca lendo revistas literárias. No final achei o Itamaraty, mas foi a 5ª ou 6ª ou 7ª opção. Então, se fosse julgar no começo, eu diria a você que no início eu achei que eu era um fracassado, que eu não ia... Isso é muito interessante, porque o sistema de ensino hoje no Brasil, os pais cobram muito que, não só os pais, a sociedade, enfim, cobram muito que os jovens entrem numa faculdade imediatamente, E às depois... vezes cedo demais, né? Cedo. Exatamente. Eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, pô, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse filho, antes dele entrar numa faculdade, eu ia falar para ele fazer uma viagem pelo mundo, para conhecer outros países, ver o que é a vida, outras culturas e tal. E aí depois não ter pressa, entende? Verdade. Porque essa pressa é mais uma coisa de angústia, eu imagino. Mas você sabe por quê, né? As pessoas têm essa ansiedade por causa da competição do carreirismo. Quanto mais cedo você começa, mais chance você vai ter. Agora, como você disse, antigamente na Europa, no século XIX, as pessoas faziam uma viagem de 1 ano de iniciação. Viajavam pelos vários países, né, para ver como é que era a vida, até aprender, né? Porque são certas coisas que você não aprende na escola. Claro. Né? E eu acho também, sabe, que quando o sistema acadêmico exige uma definição cedo demais, é muito ruim, porque existem casos, né, de pessoas que desde cedo, muito criança, sabem que querem ser médica ou engenheira, mas é raro, né? A maioria das pessoas demora muito para encontrar o seu próprio caminho. E eu acho que o sistema educacional deveria ser flexível o suficiente para permitir isso, né? Por isso é que eu acho, você sabe, que um bom curso para as pessoas fazerem é esse tipo de curso que talvez não te dê uma profissão, mas te alarga os horizontes. Por exemplo, relações internacionais. Eu fui um dos fundadores no Brasil do primeiro curso que foi na Universidade de Brasília, nos anos 70. Nós pensávamos que esse curso não ia durar, porque não é como advogado, como direito e engenharia, você termina seu registro na ordem dos advogados ou na engenharia, você já tem um canudo, vai trabalhar. Relações internacionais não te dá profissão nenhuma. Agora, te dá uma coisa que os outros cursos não te dão. Te explica o que é globalização, esse mundo em que nós vivemos, né? O que é que está acontecendo nos outros países, né? E eu vejo que hoje, quando eu leio o currículo, inclusive de muitas moças que são hoje presidentes da Associação da Energia Eólica ou Energia Solar, que elas fizeram relações internacionais. Depois é que foram fazer economia, administração, outras coisas, né? Mas começa para eu te dar uma visão do mundo, né? Uma visão das coisas que existem, né? Eu acho isso que eu te dizia, uma visão ampla do mundo e a ideia do caráter. Procurar instilar nas pessoas que não vão faltar momentos difíceis, que você tem que saber se levantar de novo. Entende? E eu queria aproveitar isso para te perguntar sobre um outro ponto, que é vaidade. No episódio da Parabólica, eu até cito que, quando eu faço a analogia, conversando com os amigos sobre o seu livro, e quando eu faço a analogia com 100 anos de solidão, eu falo, a parte do realismo fantástico a gente coloca no episódio Parabólica. É verdade. E você coloca aqui no livro que você, enfim, não com essas palavras, mas enfim, você caiu na armadilha da vaidade. Que Verdade. isso caiu. Você também liderou uma equipe onde tinha muita vaidade. E não, Muitos egos. muitos egos, Todos, exatamente. Muitos egos.
Eu estava conversando com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele falou, não, o Plano Real, brilhante, mas primeiro, ele não começou ali, ele foi gestado muito antes, ainda no governo Sarney. E foi uma sucessão de erros e acertos que foi sendo criadas as condições, não é ali, não é que aquele grupo de super-homens. Teve uma ideia brilhante, um trabalho brilhante do André Lara Rezende, que acaba aparecendo pouco ali, agora nesses 30 anos do Real, você vê pouco, você vê mais os outros nomes. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre vaidade. Porque você tem, que eu saiba, né, duas experiências importantíssimas, e importantíssimas, inclusive, para o país, que acabou na sua saída do Ministério, e como liderar aquela equipe. Aquela conversa com o ministro da Justiça, ali também tinha um episódio de vaidade dele, né? Enfim, me fala um pouco sobre vaidade. Olha, Mara, eu acho que a vaidade é inevitável e até eu direi que ela é saudável num certo grau, né? Você é de lembrar que o próprio Jesus no Evangelho diz que é preciso amar os outros como a si próprio, né? Quer dizer, o mandamento é que você tem que amar a você mesmo, né? Uma coisa que é grave, às vezes vira até uma patologia, é a pessoa que não se ama a si próprio, né? Se você chega a um ponto em que você se coloca lá embaixo, isso é a depressão absoluta, né? Quer dizer, você começa a achar que você não gosta daquilo que você é, né? Você tem que começar a vida gostando do que você é, por mais que possa parecer antipático, né? Aí a questão não é de haver ou não vaidade, porque todos têm, né? Todos têm. É a questão do equilíbrio, né? O que acabou acontecendo comigo, nesse episódio da Fazenda, é que houve um momento em que, quando deu certo a luta contra a inflação, eu tinha virado uma personalidade que as pessoas consideravam quase... Você sabe, eu conto aí que quando eu fui a Pernambuco, eles vinham beijar minha mão, dizer, o senhor é o nosso pai, né? Então, aquilo, eu nunca tinha vivido uma experiência como essa, né? Eu comecei a achar que se devia mais a mim, né? E é curioso porque é misturado, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu tinha muita preocupação, porque no primeiro mês em que o real entrou em vigor, a taxa de inflação acabou sendo bem mais alta do que a equipe tinha me dito que ia ser, né? Eles agora dizem que estava tudo previsto, mas não é verdade. Eles tinham me dito que no máximo ia dar 3%, e deu 6, qualquer coisa, né? Aí houve um choque, né? Porque começaram a dizer, quer dizer que mais uma vez vai fracassar esse plano e tal. E eu, então, comecei a achar que aquilo dependia de eu fazer uma campanha, né, convencer as pessoas. Você sabe, aquilo era uma falsa impressão. Na verdade, o que aconteceu, que eu explico aí no livro, é que os nossos sistemas de medir inflação, todos eles captam os preços do dia 15 ao dia 15. Como a moeda foi lançada no dia 1º de julho, ele já vinha com uma carga de 15 dias do mês de junho. Então, isso era inevitável, não tinha como evitar que fosse dar aquilo, né? É que ninguém tinha se dado conta que ia ser tanto, né? Então, eu achei que dependia de mim convencer as pessoas, né, que aquilo era apenas uma aparência, né? E presumi demais. Eu achei que eu era mais importante do que a própria moeda, né? E naquele dia da parabólica, você sabe que não foi propriamente uma entrevista. Eu dei 24 entrevistas. Eu estava esperando o som para a última entrevista, que é aquele jornal que vem tarde da noite, né? E eu estava conversando com o jornalista, porque
estávamos esperando o som que viria de São Paulo, eu estava em Brasília, né? Estavam com as luzes todas apagadas, só tinha uma luzinha vermelha na câmara, que eu não sabia o que era aquilo, né? E eu conversava, você vê, não era uma entrevista, preparando a entrevista. E aí uma hora ele me disse, aí eu disse muita bobagem, né? Isso está bem contado no livro. Eu achei muito interessante a forma como você coloca isso no livro. Se você quiser saber a história da parabólica, leia no livro, porque essa história é uma história que você tem que ler e tem reflexões muito importantes em relação à história da parabólica. Porque você colocou, porque na verdade a sua frase era o oposto do que você estava fazendo. Não, e você sabe, Mara, nesse dia eu acordei de madrugada, eu não almocei nem jantei. Eu estava tomando remédio, porque você sabe que eu digo aí, muita gente me diz, você não devia dizer isso. Eu sou meio depressivo, eu tomo remédio. Minha mãe sofria muito disso, eu tenho um irmão que também tem isso. Então, é uma doença como outra qualquer, né? Eu tenho que tomar um remédio, né? Nesse dia, eu estava sob o efeito do remédio, um calor em Brasília, né? Uma coisa terrível. Eu tinha dado, como eu disse, entrevista à estação de rádio sertaneja, à televisão, aos correspondentes estrangeiros, às revistas, o dia inteiro. Estava aguardando, eu estava exausto, né? Você sabe, é como numa sexta-feira, depois de uma semana muito dura, que você não pôde dormir e tal, você se reúne com os amigos no fim de uma tarde para tomar um drink, uma coisa, aí você diz uma opção de bobagem, né? Não é uma... Você não imagina que naquela hora estão te irradiando, né? E eu disse muita bobagem, abri a torneirinha das asneiras, né? Agora, o mais grave foi essa frase, porque em um certo momento, o rapaz que é até casado com uma prima da minha mulher, né? Carlos Monforte, ele me disse, mas ministro, o senhor não acha que isso fracassou, porque a inflação foi maior do que se esperava? Eu disse, olha, Carlos, eu sei que não é verdade, porque nós já temos alguns dados que ainda não estão completos, que faltam uns dias, né? Que mostram que no próximo mês caiu muito. Alguns acham que vai chegar quase a zero, né? Aí ele disse, então isso é uma boa notícia, vamos dar no jornal. Eu disse, olha, eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Só que eu não posso dar a notícia. Quer dizer, aí as pessoas só se fixaram na minha palavra, não no que eu estava fazendo. Não se deram conta que eu estava recusando dar a ele permissão para usar uma notícia que era boa para mim e que era verdadeira. Portanto, eu estava provando que eu tinha escrúpulos. Só que eu estava dizendo que eu não tinha. Quer dizer, era uma contradição, né? Mas você sabe, o valor da palavra é maior do que aquilo que você faz. Ao contrário do que diziam dos padres, né? Façam o que... não o que eles fazem, mas o que eles dizem, né? Na verdade, a pessoa só vê o que você diz. Entende? E cada vez mais isso. Então, voltando a esse ponto, né, enfim, de lidar com a vaidade, porque isso é um desafio para todos nós, né? Todo mundo, todo mundo. E você, enfim, num momento, teve que cuidar ali de uma equipe onde tinham egos muito... E todos eram muito iguais, sabe? Não havia uma hierarquia. Não é que fosse uma genialidade. Equipe... Não, e não era uma equipe que você pudesse dizer, não, eu sou o ministro, vou dar ordem. Não, porque eles todos, cada um deles era muito melhor do que eu, né? Como economista, né? E eles sabiam disso, e eu sabia disso, né? Então, havia respeito mútuo, né? Agora, é como eu digo no livro, né? E aí também eu me permito citar o Evangelho. Sabe, eu não gosto muito de falar essas coisas de religião, porque hoje é uma tristeza, né? Como se utiliza isso. Mas a verdade é que essas frases têm muita sabedoria, né?
E Jesus tem uma hora que diz, quem se exalta será humilhado. Foi o que aconteceu. Eu acho que eu fui justamente humilhado, não é? Por isso é que eu assumi. Agora, você vê, não é que eu queira me envaidecer disso, né? Mas eu pedi desculpas, eu no dia seguinte me demiti, o Itamar não queria, no começo ele disse, não, isso não tem importância e tal. E depois eu saí do Brasil, eu fui 10 anos o segundo homem da ONU, né? E só voltei ao Brasil em 2005, nunca mais quis voltar para a vida pública. Não é que eu estivesse me punindo, né? Um amigo meu até publicou um comentário dizendo, poxa, ele parece aqueles japoneses que fazem o suicídio em público. Se todo mundo fizesse isso no Brasil, não sobrava nenhum político, né? Eu disse, não, não é isso, não é que eu tenha me suicidado, é que eu percebi nesse episódio que eu não tinha estrutura para ser um homem público como naquela pressão que existia. Eu achei melhor dizer, olha, é melhor deixar isso para os que têm essa estrutura, que não é meu caso, né? Então, para a gente encerrar essa conversa, eu ficaria conversando o dia inteiro aqui com você, mas para a gente encerrar essa conversa, eu queria falar um pouco, eu queria que você falasse um pouco do presidente Lula e do momento que a gente está vivendo. Sim. Eu acho que, eu tenho conversado com várias fontes que falam que Lula achava que fosse encontrar o Brasil de 2002, quando ele pegou um país onde tinham vários trabalhos sido feitos e pavimentados. E ele soube surfar na onda chinesa, na onda do que estava arrumado na economia brasileira, enfim, e saiu com uma popularidade muito alta. E hoje, quando ele volta nesse mandato, o mundo é outro, completamente diferente. Ele teve resultados econômicos muito bons agora em 2023, 2024 também está apresentando, mas isso não se transfere à popularidade que ele tinha no passado. E aí eu imagino que tem um pouco da vaidade também sendo ali afetada, né? Falando, poxa, né? Afinal de contas eu estou fazendo, enfim, uma coisa, eu consegui impedir que houvesse avanços autoritários, enfim, uma série de coisas. O que você diria para ele? O que você diria para ele ler? O que você diria para ele pensar e refletir? Porque a vida dele não deve estar sendo fácil, né? Olha, eu não me abalançaria a dar conselhos a ele, mas você me permite que eu diga uma coisa que eu nunca disse, que eu vou dizer o que eu penso do momento atual. Não sei se as pessoas que ouvirem vão gostar do que eu vou dizer, viu? Quando ele foi candidato contra o Bolsonaro, eu o apoiei desde o início, desde o primeiro turno. Embora eu, pessoalmente, não tenha nenhuma proximidade, nem com ele, nem com o PT, porque eles combateram muito o real, como você sabe, né? Mas não é por isso, não é por ressentimento. Eu tenho uma postura mais de centro, né? Acho que, por exemplo, a política externa deles pende muito a favor da China e da Rússia. Eu sou crítico, né, de muitas posições dele. Mas eu o apoiei desde o primeiro turno. Eu estive até numa reunião com ele, que eu havia sido convidado pelo Geraldo Alckmin, né? Porque eu sou mais próximo. Eu era do Covas, do Franco Montoro, embora eu nunca tenha sido do PSDB, né? Eu sempre fui mais próximo do Fernando Henrique, né? Desse grupo, né? Mas eu o apoiei porque não havia possibilidade de uma terceira via, né? Na eleição anterior, eu sempre votei pela Marina, porque se você me perguntar o que me define hoje em dia no mundo, nós nem pudemos falar nisso, né? É o meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente é o problema mais grave que nós temos, porque se nós não resolvermos o meio ambiente,
os outros problemas vão perder importância porque nós não vamos estar mais nesse planeta, entende? Nós vamos desaparecer como espécie, né? Então, o meio ambiente é o problema fundamental, né? E o que me define é o meio ambiente. Eu gosto da Marina, sempre, na minha opinião, ela é, na vida pública brasileira, a pessoa mais pura. Talvez até por isso ela não possa ser presidente. Ela é intransigente, né? Como deve ser, né? Ela realmente, no caso do meio ambiente, ela é uma pessoa íntegra, é uma linha só, né? Mas ela não era candidata, não havia possibilidade. Então, como ela também apoiou, eu também apoiei o Lula. Mas eu tinha sempre dúvidas. Não em relação ao Bolsonaro, porque eu acho que aí não havia como duvidar, né? É que nós não tivemos escolha, né? Mas eu nunca achei que fosse uma boa ideia eleger presidente alguém que já tinha sido presidente 2 vezes e que tinha deixado de ser presidente 12 anos atrás. As pessoas tratam isso como se fosse corriqueiro, mas não é, viu, Mara? Em toda a história do Brasil, só tem um caso de alguém que voltou ao poder depois de ter sido presidente, que foi o Getúlio Vargas. Ele foi derrubado em outubro de 45, né? Voltou em 50, ele foi eleito, se suicidou. Não quero dizer que acabe sempre assim, né? As circunstâncias foram outras, né? Mas por que em geral não dá certo? Não dá certo por isso que você acabou de dizer na sua pergunta. É que quando passa o tempo, e sobretudo 12 anos, a pessoa mudou, ele mesmo mudou, o Brasil mudou e o mundo mudou. E das 3 coisas, o que mais mudou foi o Brasil. Entendeu? Nós não temos ideia, nem você nem eu, da profundidade da mudança do Brasil desde as manifestações de 2013. Porque nós somos personagens, nós não temos distância para ver. Mas as manifestações de 2013, a Lava Jato, que destruiu a confiança nas instituições, o impeachment da Dilma, que ela também estava destruindo o país, né? Levou o país à maior recessão da nossa história. Tudo isso se acumulou para criar um país diferente do que era. Um país mais conservador. Não é de extrema direita. Você viu no caso aí desse malfadado projeto do estupro, né? Que a opinião pública brasileira não é extremista, não quer, mas é mais conservadora, né? Então, eu acho que há um drama que não tem solução. É que nem o Lula, nem o PT aceitam que o tempo deles passou. Porque um partido é como qualquer movimento histórico, inclusive as religiões, né? Tem um momento em que elas têm aquele fascínio, né? Que elas crescem, depois estabiliza e declina. Tudo no mundo acaba, né? Os partidos acabam. O grande momento do PT foi quando o Lula foi eleito em 2002, né? Naquela época se dizia, o PT pode construir uma hegemonia no Brasil que vai durar gerações, como foi o Roosevelt nos Estados Unidos com o New Deal. Naquela época era possível, só que eles cometeram muitos erros. O mensalão, o petrolão, a eleição da Dilma, tudo erro que até hoje eles não reconhecem, né? Eles não aceitam, eles nunca fizeram autocrítica. Eles acabaram, entendeu? Eles passaram, eles já não têm maioria. Eles não têm maioria no Centro-Oeste, no Sul, no interior de São Paulo. Hoje em dia, você vê, ele só foi eleito por causa de eleitores como eu. Nós fizemos aqueles menos de 2%, que é a diferença entre ele e o Bolsonaro. Se a eleição demorasse um pouco, ele teria perdido. Porque entre o primeiro e o segundo turno, o Bolsonaro disparou, uma coisa que ninguém imaginava. Você sabe que no primeiro turno parecia que o Lula ia ganhar, estava ao alcance da mão, né?
mas depois se viu que não era verdade. Agora, eu acho que no governo ele não se deu conta disso, ele não se deu conta e ele continua, você vê essas declarações que ele costuma dar, ele é um homem bom, ele procura, como era o Itamar, que foi o meu chefe, né? Ele quer dar o aumento de salário mínimo além da inflação, além da produtividade, ele quer estabelecer um vínculo, como nós estabelecemos, entre a previdência social e o salário mínimo. Ele quer que haja esse mesmo vínculo com o benefício de prestação continuada. Todas essas coisas são desejáveis num país pobre. Só que a economia do Brasil não dá, não sustenta isso. Você sabe que no Brasil atualmente há 15 estados, 15, em que há mais pessoas que recebem transferência de renda do que pessoas com carteira assinada. Sabe, não dá. Você pode achar uma pena, o mundo devia ser diferente, mas uma economia não suporta isso. Ele insiste, não quer aceitar a realidade, e aí ele comete um erro de fazer essas declarações contra o mercado financeiro. Ele não gosta do mercado. Eu também não gosto. Eu acho que muitas vezes o mercado tem uma visão de curto prazo, né? Não vê as coisas de longo prazo. Mas ele aprenderia muito se ele escutasse esse rapaz que ele nomeou para o Banco Central, o Galípolo, né? Que é um rapaz inteligente, eu mal o conheço. Ele tem uma frase muito interessante que acho que ele ouviu de alguém. Ele diz, olha, o mercado é como Deus. Você pode não acreditar em Deus, mas tem muita gente que acredita. Então você não pode agir publicamente como se você achasse que Deus não existe. Você tem que levar em conta aqueles que acreditam em Deus. Então você tem que levar em conta o mercado. Se você não quiser elogiar o mercado, não elogie, mas também não fique falando contra, porque cada vez que você fala contra, o dólar dispara. Eu fico triste, porque você vê, nós nos empenhamos tanto para ter essa moeda e agora está quase chegando a 6 o dólar, né? Porque ele não está indo bem, viu? Você diz que a economia está indo bem, está indo em parte, né? No primeiro ano, ela cresceu mais do que se imaginava, né? E a inflação está sob controle. Agora, nem tudo foi graças a ele, porque se devesse a ele, a inflação não estaria sob controle. Porque ele, como muitos políticos brasileiros, sabe que a nossa população hoje não tolera mais inflação. Então, ele não pode dizer que ele é a favor da inflação, mas ele é a favor do gasto público que produz inflação. Porque você sabe, se você quiser gastar dinheiro e não tem arrecadação, porque os impostos já deram o que tinham que dar, como é que você vai financiar? Ou emitindo dinheiro ou aumentando a dívida pública. Das duas maneiras você vai agravar a inflação. Quer dizer, vai ter um momento que ela vai voltar. Ele pode não gostar do Banco Central, mas o Banco Central está segurando isso, né? Eu gosto do Fernando Haddad, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, só que ele não tem o anteparo do presidente nem do partido para apoiá-lo. Mais uma vez, o que é que falta à economia brasileira? Ela cresce, mas muito pouco, né? Você sabe que desde os anos... Décadas, né? Desde os anos 80, nós desaprendemos a crescer. Sabe que o Brasil chegou a crescer a 13% ao ano, nos anos 70. É verdade que naquela época a demografia, a população crescia, né? E isso está muito ligado à população. Quando a população começa a estabilizar, quando ela começa a declinar, é mais difícil você ter crescimento grande. Só que hoje nós não precisamos crescer a 10%. Como a população não cresce, portanto o divisor não cresce, se nós crescêssemos 30 anos a 4 ou 5% ao ano, o
o Brasil se transformaria. Mas nós não crescemos. O nosso voo é voo de galinha, é 2%, 1%, às vezes nem isso. Né? Por quê? Porque não tem investimento. Por que não tem investimento? Porque o investidor de fora não vai investir em infraestrutura, que é o que o Brasil precisa, num país em que a Petrobras, em 3 anos, teve 9 presidentes. Quer dizer, um país em que o presidente... E não é só este aqui, o outro... Todos os presidentes brasileiros se metem na Petrobras, né? Não é só Lula, Bolsonaro, o que você quiser. Mas um país que não respeita a empresa pública, que quer nomear a pessoa do conselho da Vale, né? que é contra o que o Congresso já votou, aí o investidor não investe. E o investidor daqui não investe porque ele ganha dinheiro com o título do governo. Para que ele vai investir se não corre nenhum risco? Entende? Então, você vê, falta investimento, que é uma coisa muito importante, né? E falta estabilidade jurídica, né? Agora, eu acho que não tem solução. A minha impressão é que, enquanto ele estiver como presidente, o máximo que você pode desejar é que ele, pelo menos, mantenha o Fernando Haddad, né? Agora, o que virá no futuro, eu não sei. Eu espero, eu abomino a extrema-direita. Se houver de novo essa escolha com a extrema-direita, na extrema-direita, eu acho que nós devemos sempre votar contra. Eu desejaria que o Brasil voltasse a ter um centro democrático, que não é o PT, entende? Que é como era o Mário Covas, o André Franco Montoro, o Ulisses Guimarães, né? O Fernando Henrique Cardoso. Desapareceu o centro democrático. Nós só temos ou a direita ou essa esquerda que, infelizmente, como eu te disse, está acabando. Então, eu sei que muita gente não concorda, mas, infelizmente, eu acho que essa que é a verdade, viu? Para a gente encerrar, eu vou aqui para o finalzinho do seu livro. O que é um homem de 80 anos, com a vivência que você tem, com todo esse conhecimento, com toda essa história de sucessos e fracassos, diria para um outro homem de 80 anos que está na presidência da República e com todos esses desafios? E aí eu falando da vida, da coisa pessoal, dessa fase da vida. A primeira coisa que eu diria, viu, Mara, é que ele deveria dar caminho aos jovens, entende? Eu não sou favorável a eleger pessoas de 80 anos, porque eu sei pela minha própria experiência que nessa idade você já não tem mais energia. Você pode ter até inteligência e lucidez, mas você não tem energia. Aquele tônus vital, né? Eu acho que um dos males da política brasileira e da americana também, né, é que não houve renovação. Nós precisamos de gente jovem, né? E renovação, eu digo, mulheres também, né? Mulheres, por exemplo, eu vejo com prazer que agora estão surgindo a governadora de Pernambuco, de outros lugares, né? Nós precisamos de diversidade e juventude. Agora, se a pessoa já está no poder e tem que esperar, não é o caso também de abrir mão, né? Mas, nesse caso, eu diria a você que o futuro depende da nossa própria ação. Eu não vou dizer, como muita gente diz, tenho confiança que o nosso futuro vai ser muito bom. Eu não tenho confiança, porque eu acho que o futuro não está escrito nas estrelas. Você não pode dizer nem que o futuro vai ser melhor, nem de que ele vai ser pior do que o presente, porque vai depender do que a gente fizer, entende? E eu sei que as pessoas dizem, mas seria muito melhor dizer, tenho confiança no futuro. Agora, isso é uma atitude religiosa, a esperança de que
você sabe o que é a esperança. A esperança é a confiança de que o dia da manhã vai ser melhor que o dia de hoje e melhor do que foi o dia de ontem. Agora, como é que você pode ter essa confiança se você mesmo não construía, né? Então, depende de nós. Eu acho que depende do Lula, do Biden, de todo mundo, né? E depende das pessoas escolherem bem. Muito obrigada, ministro, Obrigado. professor, Obrigado. embaixador. Muito Obrigado. obrigada por essa conversa. Obrigado. O que é para ser um bom leitor? Eu não me lembro de ter nunca dado uma entrevista com tanta espontaneidade.